Nós perdemos a reverência, infelizmente. Eu acho que nós, enquanto igreja, perdemos a reverência a Deus. E quando eu falo enquanto igreja, eu não quero dizer enquanto placa, né? Mas enquanto igreja que acredita em Deus, enquanto igreja, principalmente a igreja cristã, né? A igreja cristã, porque os que creem em Deus, tirando os judeus, né, que não acreditam que que Jesus é o Filho de Deus, mas eu acredito que os judeus eles têm um posicionamento diferente do nosso, né? Os judeus eles oram mais, eles buscam a mais, né, do que nós cristãos, a maioria dos cristãos, né? E eu sonho em nós sermos o exemplo que nós temos hoje. Por exemplo, no meu meio de convívio, eu oro para que nós sejamos a exceção, para que o restante dos cristãos não sejam como nós. Como assim, Aline, como nós? Não entenda que eu estou falando mal da noiva de Cristo. Não é isso. Não estou falando mal de igreja nem de placa. É só um desabafo mesmo, enquanto nós como cristãos, sabe, gente? Eu percebo quanto que falta em nós reverência a Deus. Hoje eu tava no culto e lá do fundo, assim, a gente vê, né? A gente fica ali na parte de trás e a gente vê a falta de reverência que nós temos tido diante da palavra de Deus. E uma das coisas que mais tira a nossa reverência é isso aqui, né? Eu ia pegar pra mostrar pra vocês, mas não dá que eu tô gravando. É o nosso celular, né? É o nosso celular. Gente, quantas pessoas assistem um culto mexendo no telefone? Gente, quantas pessoas vão pra igreja pra ficar mexendo no telefone? Gente, é fora do normal. É fora do normal. E às vezes eu ficava, Senhor, aviva a tua igreja, tem misericórdia, aviva a tua igreja, faz a sua igreja ser como a igreja de Atos. Mas depois que a gente vê assim o como que nós estamos sendo diante de Deus, eu falo, misericórdia. Misericórdia, nós não podemos cobrar de Deus que Ele derrame em nós se nós nem mesmo estamos respeitando a casa dele, né? Respeitando o templo. E aí talvez vão me dizer, Aline, a casa de Deus é nosso coração. Jesus veio para que nós o adorássemos, né, no nosso templo, no nosso coração, sim. Jesus veio para que nós pudéssemos adorar em espírito e em verdade, né? Porque antes só se podia adorar no templo. Então, com a vinda de Jesus, não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa dele, né? Mas Jesus também pregava nas sinagogas. E quando Jesus ia nas sinagogas, as pessoas demonstravam respeito. Tinham que demonstrar respeito. Tanto que no templo, né, Jesus tem aquela famosa cena que ele chega e deixa burrar em todo mundo, chicoteia o povo, deixa o chicote, quebra tudo. Porque as pessoas estavam vendendo na casa de Deus. E estavam vendendo, gente, não era vendendo qualquer coisa, não. Estava vendendo animal para sacrifício. Se eu for parar para pensar, é assim, antigamente tinha que sacrificar os animais. Quem não tinha animal, comprava o animal lá para poder sacrificar. Era isso que eu estava vendendo. Estava vendendo, era isso. Vendendo era isso na casa de Deus, né? No meu entendimento, se estiver errada, podem me corrigir, tá? Por favor. Sabe? E Jesus condenou isso, a falta de reverência, né? De fazer escambo dentro da casa de Deus. Aí eu fico imaginando nós hoje que vamos pro culto e fica mexendo no telefone durante a palavra. Gente do céu. É muita falta de reverência com a palavra, gente, porque o que é pregado no culto é a palavra de Deus, não é o pastor que tá ali pregando, não é o padre, né? Não é a palavra de Deus, está se pegando a palavra de Deus. Cadê nossa reverência com a palavra de Deus? A gente perdeu a reverência com a palavra de Deus. Essa Bíblia minha aqui, eu ganhei ela em 2015, 10 anos atrás, e a minha amiga escreveu o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. Gente, e essa frase aqui é algo muito real. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente perdeu o temor a Deus. A gente trata Deus como Deus fosse um Deus morto. Infelizmente, a maioria de nós trata Deus como Deus fosse um Deus morto.
E nosso amor vai se esfriando. A gente trata como se fosse um Deus morto. A gente não tem reverência mais a Deus. E minha oração, gente, hoje é que a igreja desperte. A igreja desperte. Muitas das vezes nós estamos preocupados em ganhar o perdido e salvar o perdido. Sim, nós temos que salvar o perdido. Mas o perdido que é salvo, ele está indo para onde? Ele está indo para uma igreja que não tem reverência a Deus? Como que o perdido está aprendendo a ser cristão? Como que o perdido está aprendendo a cultuar a Deus? Gente, nós precisamos urgentemente despertar como igreja. Despertar como igreja, arrepender do que a gente está fazendo, arrepender das nossas ações, gente. Arrepender das nossas ações, porque, gente, se nós, enquanto igreja, enquanto cristãos que cremos em Deus, nos humilharmos diante dele e chorarmos e jejuarmos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos, ele vai sarar a terra. É uma promessa de Deus, está escrita. Então só depende da gente, gente. E a missão não é do perdido que está lá fora. A missão é nossa, porque nós conhecemos a palavra. Então é nossa obrigação, gente, mudarmos, ter reverência a Deus. É missão da igreja sarar o mundo. Mas nós não vamos conseguir sarar o mundo sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo derrame o seu poder em nós. E como que o Espírito Santo vai derramar o seu poder em nós se nós não estamos clamando? Se nós não estamos nos arrependendo? Se nós não estamos tendo o mínimo de respeito dentro da casa de Deus? O mínimo de respeito dentro da casa de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. E que nós recuperemos nossa reverência. Eu tava lembrando que quando eu ia pra igreja católica, gente, eu ia com ódio, eu não gostava. Nem da igreja evangélica, quando eu fui uma vez num culto, primeira vez, há muito tempo atrás. Não gostava. Só que a gente ficava emburrado, sentado. Então a gente ia com raiva, porque eu não queria ir, mas ficava sentado, emburrado. Tá ruim, tá errado, querido, mas pelo menos eu ficava sentado por respeito, escutando, rezando pra dar hora de ir embora. Porque dava um sono lascado na gente, e eu só era criança, hein? Eu ia na igreja, nossa, um sono. Pensa, ia com sono, no diabo, detestava. Nossa, eu gostava de jeito nenhum de ir pra igreja. Só que a gente tinha um mínimo de respeito. Nós tínhamos respeito e reverência. A gente não conversava na igreja. Eu lembro que na igreja católica nós não conversávamos na igreja, não. Não sei como é que tá hoje, mas antigamente, não. Calado. Tínhamos pelo menos a reverência, gente. Nós estamos hoje sem reverência nenhuma. Aí fala assim, tanto faz. Eu posso talvez estar sem mexer no telefone, mas tô pensando em outra coisa, tá? Mas você segurou o teu pecado no coração. Você não foi pra ação. Você não foi pra ação. A ação, segurar o pecado, gente, ele é pecado. Só que nós podemos segurar o pecado no coração e pedir perdão a Deus. Temos que ter no mínimo reverência com a palavra de Deus, reverência ao Senhor. A minha oração, gente, é que nós possamos nos arrepender e ter reverência a Deus e o mínimo de respeito diante da palavra de Deus. E isso começa em mim. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, muito pelo contrário. Dos pecadores, eu sou a pior. Deus que sabe o tanto que o meu coração é ruim. Quem sabe da dureza do meu coração é eu e Deus. Então, de dureza, de pecado, eu sou um dos piores. Uma das piores. Mas que nós possamos ter o mínimo de respeito com Deus. E que nós possamos voltar a ter temor a Deus, gente. Porque eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, a gente que é o povo santo, que se diz povo santo, que se diz igreja, e não tem um mínimo de reverência com ele. E a gente quer cobrar o povo lá de fora de ser salvo. Pra que o povo vai querer ser salvo? Vai acreditar em nós se a gente não tem um mínimo de respeito com Deus? Que nós possamos, gente, resgatar o temor a Deus primeiro. Resgatar o temor. Lembrar que Deus é um Deus de amor, mas que Deus também é o Deus soberano e que Ele merece respeito. Que nós possamos nos arrepender de verdade e de nos converter dos nossos maus caminhos de verdade. Em nome de Jesus. E amém. Amém. Que Deus nos conduza, para nos tornarmos pessoas melhores pela misericórdia dEle. Amém. E desculpa o desabafo. E novamente, não é julgando ninguém. Porque dos piores eu sou a pior. Mas que nós possamos nos conscientizar para onde nós estamos andando. Em nome de Jesus.